Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aí realmente com vossos corações alinhados com o do Senhor, né? Conforme eu disse ontem, né? O melhor lugar para nós estarmos é dentro do propósito de Deus. O melhor lugar que nós podemos estar é dentro da vontade do Senhor. Então, que o nosso coração sempre esteja alinhado com Deus. O versículo que eu gostaria de ler hoje, ele vai nos confrontar um pouco, né? É, não é cajado, não é bronca, não é nada disso. Mas é um nível de consciência que Deus vai te trazer. E Deus vai te levar num novo nível de entendimento, de crença nele. Então, assista esse vídeo até o final, querido. Assista mesmo até o final, porque certamente Deus vai falar com você. Está lá em Mateus, capítulo 6 e no versículo 13, que diz assim, ó, lá na partezinha B: Mas livra-nos do mal. É só essa parte que eu gostaria de ler. E eu quero refletir com vocês hoje sobre a soberania de Deus. Jesus está nos ensinando o modelo de como nós orarmos. Então ele pega ali, ele fala assim: olha, vocês quando vocês forem orar, orem desse jeito. E lá no meio da oração de Jesus, Jesus vem e encaixa essa palavra que é livra-nos do mal. E a oração do Pai Nosso, eu acho que é a oração mais feita sobre a face da terra. Todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, era para saber essa oração, né? Todos os cristãos deveriam saber essa oração de cor. Eu estou até pensando em fazer um estudo sobre, para nós meditarmos um pouco na complexidade da oração do Pai Nosso. Aí seria sim um vídeo um pouquinho mais comprido, mas nós abordaríamos ponto a ponto, entendimento por entendimento, versículo por versículo. Mas eu estou amadurecendo essa ideia ainda, tem andado bem corrido esses dias, graças a Deus. Mas enfim. Quando o Senhor Jesus ele vem e nos ensina isso e fala assim, livra-nos do mal, sabe, queridos, todos nós oramos isso. Senhor, livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do mal, Senhor. E sabe o que é interessante, querido? Muitas vezes nós questionamos a Deus porque algumas coisas não acontecem em nossas vidas. Nós questionamos a Deus porque que alguns relacionamentos não dão certo. Nós questionamos a Deus porque algumas parcerias não dão certo. Nós questionamos a Deus o porquê dessa situação ter acontecido comigo. Então nós entramos muitas vezes no nosso ambiente de oração, questionando a Deus e falando: Deus, será que o Senhor não poderia ter feito diferente? Será que o Senhor não poderia ter permitido, Senhor, uma situação diferente? Será que o Senhor não está vendo, Senhor, isso que está acontecendo? Sabe, queridos, o que nós precisamos entender nesse dia é que o Senhor, lá dos altos céus, Ele está nos falando: filho, mas você pediu para eu te livrar do mal. Eu te livrei e você não está entendendo, você está me questionando. Sabe, querido, nós precisamos entrar neste lugar em Deus de saber que Ele sabe o que está fazendo. Nós precisamos entrar neste lugar em Deus que se a porta não abriu é porque Ele sabe o porquê. Se a porta fechou, Ele sabe o porquê. Se não aconteceu do jeito que a gente achou que tinha que acontecer, Ele sabe o porquê. De repente é Ele que está nos livrando do mal e nós estamos questionando o que Ele está fazendo. Então sabe, queridos, que Deus leve o nosso coração nesse lugar de obediência, nesse lugar em crença em Deus, para que nós possamos entender que, apesar de não estar nos agradando, é o Senhor muitas vezes nos livrando do mal. Sim, queridos, nós precisamos crer no nosso coração que Deus não é um pai, que Deus não é um pai irresponsável. Não, que Deus é um pai que nos ama.
E por ele nos amar tanto, existem coisas que ele não permite por causa da sua bondade, por causa do seu amor para conosco. Então, queridos, o que nós precisamos fazer? Começar a orar. E além de nós pedirmos do Senhor nos livrar do mal, é Ele nos dar entendimento e discernimento para discernir aquilo que Ele está e aquilo que Ele não está. Sabe, querido, nós precisamos mesmo estar neste lugar em Deus para entender toda essa movimentação que o Senhor está fazendo. E, queridos, que nos sintamos privilegiados pelo Senhor estar cuidando de nós. Imagina o Deus Criador de todas as coisas olhando e falando assim: eu não posso permitir que isso aconteça com o Rodrigo lá na frente, então eu vou livrá-lo agora. E sabe, querido, quero acabar esse devocional falando uma coisa. Quando nós questionamos a Deus, quando nós perguntamos a Ele, eu acho que não tem problema nós perguntarmos algumas coisas para que nós tenhamos entendimento sobre algumas situações. Mas quando nós pensamos em questionar a Deus, o seu método, a sua vontade, intrinsecamente lá dentro do nosso coração, nós estamos virando para Deus e falando: Deus, se eu tivesse no seu lugar, eu faria diferente. Então, sabe, queridos, nós não enxergamos além de uma parede, nós não enxergamos além de uma situação, mas o Senhor, Ele enxerga todas as coisas ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, para Ele está no mesmo tempo. Então nada pega Deus de surpresa. Então, se o Pai tirou alguma situação, fechou alguma porta, abriu alguma porta, é Ele te livrando do mal. Então, que o nosso coração esteja rendido ao Senhor em agradecimento. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que tenhamos aí um excelente final de semana na presença e na casa de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.